E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Fé e Tulipas. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode saber qual é a vontade de Deus. Já faz um tempo que eu tava ouvindo um podcast sobre isso, que a Jen Wilkin tava falando, e também eu comecei a ler o livro Renovados, da Jen Wilkin, que ela também fala exatamente sobre esse assunto. E ultimamente eu tô falando muito da Jen Wilkin, mas é porque eu andei lendo os livros dela e eu fui extremamente abençoada, então é uma ótima ideia você pegar os livros da Jen pra ler, todos estão traduzidos para o português. Então, faz isso que eu acho que vai abençoar demais a sua vida, assim como tá abençoando a minha. Mas hoje a gente vai falar sobre o tópico que ela trata no livro Renovadas, que ela vai falar sobre como a gente pode saber qual é a vontade de Deus. E fazer essa pergunta de qual é a vontade de Deus é extremamente normal para nós cristãos, porque a gente quer agradar o nosso Deus. E muitas vezes a gente tem uma ideia errada achando que Deus tem uma vontade que ele não vai falar pra gente, mas que ele quer que a gente descubra sozinhos qual é. Mas nosso Deus não faz isso com a gente. O Senhor já deixou nas Escrituras qual é a vontade dele. Então, quando a gente lê e aprende, a gente descobre qual é essa vontade de Deus. Mas a gente tem que entender que Deus, ele está mais preocupado com o coração que faz as decisões do que as decisões em si. Porque o nosso Deus, ele é totalmente soberano, então ele pode usar até as decisões que a gente faz, que são ruins, para a glória dele. Porque Deus transforma coisas ruins em coisas boas. Deus está preocupado com o coração da pessoa que faz essas escolhas. Então pensa, por exemplo, imagina que você tem um filho de uns 12 anos, ele toda vez que vai trocar de roupa, ele vai até você para perguntar se a roupa tá boa. Mas é toda vez. Vai chegar um momento que você não vai gostar mais disso. Porque você não quer que ele só escolha uma roupa para te agradar. Você quer que ele tenha o discernimento de escolher qual roupa cabe melhor para cada ocasião. E uma coisa parecida acontece com o nosso Deus. Porque ele não quer que nós somente façamos as escolhas certas. Ele quer que nós sejamos as pessoas certas. E sobre isso, a Jen falou uma coisa muito legal aqui, que ela diz assim: que proveito há em fazer a escolha certa se eu ainda for a pessoa errada? É possível uma pessoa ímpia fazer boas escolhas, mas somente a pessoa habitada pelo Espírito Santo fará uma boa escolha com o propósito de glorificar a Deus. Então tá, mas qual é essa vontade de Deus? Para isso, a gente vai ter que recapitular de onde a gente caiu. Então, Deus criou o mundo perfeito e ele olhou e viu que tudo era bom. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas nós, seres humanos, escolhemos o pecado. E o pecado nos desfigurou da semelhança de Deus. Mas no momento que a gente se torna cristãos, a gente volta a recuperar a imagem de Deus. Como assim? Olha só o que fala lá em Hebreus 1, no versículo 3. Diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui está falando sobre Jesus e diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. E nós, como cristãos, sabemos que nós devemos refletir a Jesus na nossa vida. Então, ser cristão, por essência, é refletir a expressão exata do ser de Deus. E é exatamente isso que o Senhor nos convoca depois que nós somos salvos. Eu achei muito legal que nesse podcast, eu vou colocar o link aqui na descrição, a Diana estava falando que a justificação não nos custou nada, mas a santificação nos custa tudo. Como assim? O sacrifício que Jesus fez na cruz, nós não fizemos nada para merecer. A gente recebe pela fé, mas a nossa vida depois de sermos salvos vai nos custar tudo, porque ser cristão, ser santificado, a cada dia ser tornado santo, estar mais parecido com Deus, é uma tarefa difícil. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão coisas que na nossa vida antiga a gente amava, mas é um caminho estreito que vale a pena. Então, nos tornarmos santos é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E mais parecidos com Jesus, estamos mais parecidos com a expressão do ser de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Essa resposta está bem clara lá em 1 Tessalonicenses 4, no comecinho do versículo 3, que diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Então, o que Deus quer de nós é que nós nos tornemos santos. E no momento que a gente se torna santos, e no momento que a gente busca essa santidade, sermos santos, a gente começa a fazer as decisões certas. Porque a gente não vai estar fazendo as coisas só para o nosso próprio mérito ou porque a gente acha que deve fazer alguma coisa, senão a gente vai ser punido. Nós vamos fazer por amor, sabendo que assim a gente vai estar mais parecido com Cristo, que é o nosso Redentor. Então, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santa, que você seja parecida com Jesus. Esse caminho que o Senhor nos chama é um caminho estreito, mas a gente tem um destino e um exemplo. O destino é o céu e o nosso exemplo é Jesus. Então, o Senhor Deus já deu tudo o que a gente precisa para a gente se tornar santo. Então, agora, para a gente saber mais sobre isso, a gente precisa ler a Bíblia, orar e ter união dentro da igreja. E muitas vezes, dependendo da situação, algumas coisas a gente já vai saber de cara que não é a vontade de Deus. Se alguma decisão for pecaminosa ou alguma coisa do tipo, a gente sabe que não é a vontade de Deus para nossa vida. E algumas decisões vão requerer de nós sabedoria. E é por isso que a gente tem uma promessa lá em Tiago 1, no versículo 5, que diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, se você pedir sabedoria, o Senhor Deus promete que vai te dar. Foque no seu crescimento espiritual. Porque na vida cristã a gente só tem duas opções. Ou a gente cresce, ou a gente morre. Então, a gente precisa sempre ter certeza de que nós estamos buscando a Deus para fazer a vontade dele e crescer na graça que ele nos deu. E isso é um grande presente. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que abençoe a sua vida. E se você gostou, não esquece de dar o seu like e também comenta aqui embaixo o que você achou. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, para você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo.